muito bem-vindos a esta apresentação do livro Destinada, e é de facto a primeira edição participada pela Saudade. Nós já anunciámos o lançamento do nosso boletim anual 2020 e ainda não foi possível apresentá-lo, não foi possível ainda completar a sua preparação para o enviar para a tipografia. Brevemente o faremos, e portanto esta obra é de facto a obra que inicia esta área específica da saudade, que está destinada a dar a conhecer textos, estudos, fontes e outras obras que porventura sejam de interesse para a prossecução dos objetivos da associação. E portanto, assim sendo, fazemos muito gosto em começar assim. É um privilégio podermos contar com este livro, este texto. É um texto realmente muito importante, mas relativamente a ele, o Luís de Matos fará as devidas referências, e certamente que a mim cabe-me apenas dar-vos as boas-vindas, fazer estes considerandos prévios e dar a palavra ao Luís de Matos, e depois, eventualmente, assumir também a coordenação do processo de se houver perguntas e respostas, as perguntas e respostas que porventura possam ser depois solicitadas. Portanto, Luís, muito bem-vindo também. Faço o obséquio de boa tarde a todos. fazer a sua apresentação, e até já. Muito obrigado. A minha apresentação não é muito longa, é mais curta que o livro. O livro é mais longo, de facto. É muito curta. Por onde é que eu devo começar? Quando a associação pediu para fazer a apresentação do livro, eu estava crente de que seria uma coisa muito simples e muito fácil, e não o é. A apresentação é curta precisamente porque é um tema, não é um tema importante, é um tema fundamental. Devemos distinguir muito bem o que é importante e o que é fundamental. Este é um tema fundamental. É um tema fundamental para todos nós e para a nossa identidade, e para um livro com o alcance deste que temos em mãos, não se devem dizer trivialidades, eu não devo chegar aqui e fazer uma apresentação com 3 ou 4 citações e simplesmente depreciar aquilo que é, no meu entender, um dos livros mais essenciais sobre este tema publicado nos últimos 30 anos, à exceção, talvez, da vasta coleção do trabalho que conhecemos do Manuel Joaquim Gandra desde há muitos anos e que está patente na associação, no site da associação, com esta coleção extraordinária que nos leva, no caso, por exemplo, do tema templário, guias templários com uma quantidade de documentação vasta, muita dela inédita, ou pelo menos de difícil obtenção, além, obviamente, todo o tema da saudade, com as da saudade, as biografias, a geografia de Dom Sebastião. Estou a ver aqui uma série deles, e este é um trabalho que eu já tinha enaltecido antes, é um trabalho da associação, que é fundamental. Mas à parte deste, eu já vou explicar aqui o que entendo por ser algo tão fundamental, o livro que nos traz aqui hoje. À parte este, que é um trabalho que no caso do Manuel Gandra, tem mais de meio século. Não estamos a falar de uma coisa começada ontem, não estamos a falar de uma paixão tida de repente numa noite em que descobriu Portugal e a Portugalidade e aquilo que é a portuguesia, como foi felizmente batizado todo este tema, precisamente pelo Manuel. À parte desse trabalho que todos nós conhecemos, existem muito poucas luminárias. Luminárias não existem sequer, desde há 30 anos esta parte, diria eu, muitos pontos por onde possamos passar, que sejam portos seguros para pensar sobre este tema. Eu recordo que, desde há 30 anos atrás, época em que apareceram os últimos trabalhos do António Quadros, do Lima de Freitas, da Pereira da Costa, do Agostinho da Silva, que morreu vai fazer quase 30 anos, do próprio António Telmo,
Desde então para cá, o que nós assistimos é à publicação de ficções etílicas, diria eu, acerca deste tema, de uma série de textos autoindulgentes dos seus autores, que em vez de falarem da portuguesia, em vez de falarem do que é essencial, do que é importante, daquilo que nos define coletivamente, falam de si, são textos que falam de si, copiam-se uns aos outros, entre eles, e temos tido 30 anos de um regurgitar constante das mesmas ideias, dos mesmos erros, das mesmas incapacidades de perceber a essência do tema. Este não é um livro desses. Este é, de facto, um livro que nos leva a tocar a essência da coisa e, em muitas passagens, muitas mesmo, muitas, a reconhecermos no texto reflexões próprias que tivemos ao longo de muito tempo. Isto, se me aconteceu a mim, acontecerá seguramente aos outros leitores. Está ali uma reflexão filosófica profundíssima, de características realmente únicas no meu entender. Não tem paralelo neste momento, nos últimos 30 anos de trabalho acerca da portuguesia, não tem paralelo neste sentido. Já agora deixem-me sublinhar, está aqui o Manuel Joaquim Gandra, mas eu vou dizê-lo mesmo à frente dele. Os próprios livros do Manuel Joaquim Gandra têm um valor extraordinário pela recolha única de material que faz e, portanto, coloca à nossa disposição anos e anos de pesquisa que estão resumidos em 400, 500 páginas. Portanto, poupa-nos muito trabalho, mas sabemos pouco daquilo que ele próprio, como filósofo, pensa acerca dos assuntos. Porque quando ele toma anotações no pé de página, é ali que está claramente aquilo que ele, como autor, pensa. Costuma ter um prefáciozinho, e que são sempre prefácios que nos ajudam a perceber o que ele pensa, mas tenho aprendido muito mais com o Manuel em conversas pessoais do que propriamente no que está publicado, porque ele acaba por ser um sistematizador daquilo que estava perdido, uma espécie de São João que vem reunir, vem preparar as veredas do Senhor que há de vir e que nos coloca à nossa disposição aquilo que nós sozinhos não conseguiríamos lá chegar. E, portanto, a criação de uma espécie de uma filosofia portuguesa, um entendimento de uma filosofia portuguesa nos últimos 30 anos, não tem estado muito disponível. Não tem estado. Esta é uma obra que não se preocupa tanto com as referências e com a recolha do que está disperso, mas preocupa-se com a reflexão do que está disperso e a reflexão do que estava, em meu entender, morto há quase 30 anos. É evidente que nós temos um caso também único, diria, do Eduardo Lourenço, que reflete sobre estes temas, de facto, mas não tem a sistematização que este livro nos traz. Gostaria também de sublinhar que ele vem assinado, eu não concordo que seja um pseudónimo, é mais do que um pseudónimo. Nota-se pela reflexão e pela forma como o texto nos vai transportando ao longo dos tempos do mito, ao longo da essência do mito, das referências, da história dele, da filosofia dele, etc., da forma como ele, ao longo dos tempos, vai mudando. Ele é um livro que vai reatualizar para hoje uma série de temas que tiveram atualizações dos seus tempos anteriores. E, portanto, é um livro que nos fala ao presente e que nos fala ao futuro, que nos prepara para acompanharmos o futuro. E por isso eu não o entendo como um pseudónimo, ou seja, um pseudonome. Eu entendo mais propriamente como um nome iniciático, um nome de alguém que, depois de uma grande reflexão, entendeu que a sua essência podia ser refletida precisamente por este nome, que é um nome que faz referência, obviamente, ao livro de 1607, A Lusitânia Transformada, do Fernão Alves do Oriente, trazendo-nos aqui um contraponto, como sendo evidentemente o Félix, o feliz, aquele que conseguiu atingir um determinado momento da sua caminhada, agora no Ocidente. Portanto, este Oriente e Ocidente aqui mudam, e é muito interessante ver esta dinâmica na obra. Depois, quando entramos na obra, isto não é um daqueles livros para ler a correr na paragem de autocarro. É um livro que merece leitura, mas que deve ter ao lado um blocozinho para começar a tomar notas, porque há frases inteiras que nos obrigam a parar, digerir muito bem aquilo que foi dito, pensar nas nossas referências acerca deste tema e tomar as nossas notas. E, portanto, nesse sentido, é um livro que nos precipita a meditação. Nós não estamos a ler só a meditação de alguém, nós estamos a comeditar com esse alguém e a conseguir extrair deste livro, que é verdadeiramente, diria,
é uma cornucópia de abundância que nos permite a nós próprios extrair aquilo que o próprio autor não escreveu lá. É, de facto, extraordinário. Não sei o que mais dizer sobre isso. Não conheço paralelo nos últimos 30 anos sobre este tema. Sobre este tema, em Portugal, de facto, não. Começar o trabalho de edição da Associação Mar e Saudade por aqui é como começar já no pico. É um orgulho enorme ter apoiado sempre a Associação, é um orgulho enorme poder estar aqui a apresentar, de facto, este livro, e sei que, quando olharmos todos para trás e virmos o que foi feito em Portugal neste Algarve do século XX, tem sido tão difícil para o nosso país, em que temos sido tão mal governados, em que temos sido tão mal dirigidos, onde a nossa história, a nossa essência tem sido tão perdida e tão vilipendiada. Quando se olhar de volta para este tempo, este é seguramente um daqueles marcos fundamentais da história da filosofia portuguesa. Não tenho dúvida nenhuma. E, não querendo alongar mais, porque não temo estar a apoucar uma coisa que, no meu entender, é muito grande, vou-vos ler muito rapidamente aquilo que são as recomendações que o autor nos faz acerca do que devemos fazer para poder ser consequentes no futuro. Este livro prepara o futuro. Um tema que estava morto é revivificado, indubitavelmente. E ele diz-nos, passo a citar, assim teremos de nos inspirar nos fundamentos das nossas origens. Os campos, os castelos, as quinas, a coroa e o timbre da mensagem de Pessoa. E tê-los sempre presentes nas atuações futuras. Teremos de confiar e ter fé no caminho que trilhamos e percorrê-lo denudadamente. Teremos de ter humildade para sermos comandados e guiados. Teremos de saber obedecer a quem tem o justo poder, fundado na sabedoria, que da alma provém e o coração manifesta. Teremos de ser sagazes e inventivos para concretizar os objetivos que nos serão dados. Teremos de ser pacientes e de ter o espírito de sacrifício, porque muitas das batalhas a travar não serão fáceis de vencer. E os inimigos que se nos opõem terão muitas forças a combater por eles. Teremos de ter esperança, mesmo quando formos derrotados, porque outros se levantarão de seguida e prosseguirão a luta travada. Teremos de ter, manter, sustentar e reforçar a fé, principalmente nos momentos mais negros do percurso. E quando a morte que nos ameaçar com as suas trevas, porque é ela que estamos a combater em favor da vida e da luz, que são eternas no Espírito Santo, esse Consolador de quem somos os servos. Teremos de fazer tudo isso com amor e com alegria que dele resplandece, desejando a paz, respeitando tudo quanto vive, não julgando os que se nos opõem, sendo tolerantes com todos, a todos anunciando sempre a fé em Deus Pai, revelada pelo Filho, na unidade do Espírito Santo, a quem servimos e para quem caminhamos. Teremos de nos acolher à proteção da Mãe de Deus e Nossa Rainha, para nela nos inspirarmos na manutenção da confiança e a ela acolhermos nos momentos de desespero e a ela confiarmos os instrumentos que nos revelarão a traição para que a possamos combater e contrariar. Nascerá por isso um novo país deste que agora é, um novo povo e nação daqueles que agora são. Iluminadas palavras, esta é uma das razões pelas quais, de facto, é um livro, no meu entender, histórico, fundamental e que não pode deixar de ser lido por quem seriamente se interessa pela portuguesia. Devolvo a palavra ao grupo. Obrigado, Luís. E pronto, eu deixo agora o microfone disponível para quem queira. Agradeço só que façam sinal de que pretendem, antes de começar a intervir, que pretendem intervir, para podermos gerir isto de uma forma que não haja atropelos. Mas fazem favor, se houver alguém que queira colocar alguma questão, neste caso é o Luís que responde, não é?
Luís, não se vai embora. Não. Só fui fazer aqui uma vestinha ao meu fiel cão. Ok, portanto... eu assumo tudo aquilo que disse. Nós temos 30 anos de ficções etílicas. Eu espero que sejam etílicas, não é? Não, você disse edílicas ou etílicas? Não, etílicas. Pronto, ok. Alguma coisa que as redime, não é? Parecia-me que tinha ouvido mal, mas ouvi bem. Não, então, não, claro, etílicas. Claro. E, portanto, é evidente que temos, há muitos anos que temos muitas ficções e, sobretudo, o mais grave não são os ficcionistas originais, o mais grave são os ficcionistas discípulos, não é? Porque esses é que trouxeram realmente a grande confusão a seguir. Mas isso também, os ficcionistas originais tiveram responsabilidades no assunto, porque deixaram, digamos, tudo à solta, não é? E, portanto, isso é um assunto que já várias vezes foi abordado também nas nossas intervenções, e claro, há vários casos graves, e há outros casos que, não sendo graves na origem, se tornaram graves exatamente devido aos supostos ou alegados ou autodenominados discípulos que fizeram da doutrina de alguns filósofos muito sérios coisa banal. Banalizaram essa doutrina. Exatamente. E, portanto, está no caso o Agostinho da Silva, por exemplo. Claro. Digamos que é uma inversão do processo alquímico. Não é tornar o que é vulgar em ouro, é tornar o que é ouro em vulgar. É uma inversão contra o Agostinho da Silva talvez seja o caso mais óbvio disso, porque eu não ponho o Agostinho da Silva ao mesmo nível de outros autores, inclusive alguns que foram citados pelo Luís, porque efetivamente não há como pô-los ao mesmo nível. Mas, seja como for, tem sido o Agostinho da Silva e, sobretudo, o António Telmo os mais vampirizados, não é? É de vampirismo que se trata. Portanto, agora eu não ponho o Agostinho da Silva ao nível do António Telmo, ou melhor, não ponho o António Telmo ao nível do Agostinho da Silva, talvez seja melhor dizer assim. Portanto, são casos completamente distintos. E, portanto, neste caso particular deste livro, é evidente que, como o Luís disse, isto é um marco, e é um marco da maior importância, e é um daqueles marcos que é também ao mesmo tempo uma rosa dos ventos, que nos pode, não é? Porque estas coisas são assim mesmo, não é? Quando nós dizemos assim, então, para que é que serve a bússola? E a resposta habitual é para encontrar o norte. Pois é, mas uma bússola tem 360 graus e, portanto, encontra o norte e encontra todas as 359 direções, não é? Portanto, é exatamente isto que é necessário fazer-se, é encontrar instrumentos de navegação que nos deixem livres os horizontes para podermos encontrar qualquer que seja o horizonte, não é? E não apenas um horizonte. Porque se o instrumento de navegação se dirigir a esse objetivo, de encontrarmos apenas um horizonte, é evidentemente que nós estamos perdidos. Esse instrumento não serve para coisa nenhuma. Só serve para nos distrair, mais nada, que é o que tem acontecido na maior parte da literatura que tem estado disponível nos últimos anos, ou nas últimas décadas, como queiram. Pronto. Seja como for. É muito tempo, eu diria que são 30 anos. Pelo menos 30 anos. Mais ou menos, sim. Se calhar um bocadinho mais. Bem, portanto, não sei, quem tiver alguma questão que queira colocar, faça o obséquio. E não se inibam. Não vale a pena. Luís, estamos metidos num blog de brócolis, pá. Temos que gerir agora este silêncio também, não é? Temos que ir conversando para ver se... O silêncio fala muito alto. O silêncio fala muito alto. Foram 30 anos de silêncio. Eu de facto não ponho o Agostinho da Silva no plano que ponho qualquer dos outros nomes que citei, como é evidente. Mas eu quis citar, porque muitos deles também são produto da sua época. Quis citar uma época concreta, a transição entre os anos 80 e 90, em que apareceu muita coisa original. Nem toda correta, nem toda certa, mas original. Daí em diante não se fez nada de original. Daí em diante andou-se a recozinhar as mesmas coisas, a retalhar, a fazer, a cozer. E o que é fresco neste livro é que começa tudo, lá está, a Rosa dos Ventos. Volta outra vez ao princípio. Onde é que eu estou? O que é que eu posso ler de trás?
como é que eu vou projetar o futuro? Não vai à procura de referências colaterais e etílicas, não. Reflete sobre o tema, que é difícil. Aliás, qualquer um que aqui esteja, que seja professor, sabe muito bem, quando o aluno não sabe a lição, responde a coisas que não se perguntaram, não é? A gente pergunta sobre um tema, ele vai falar sobre outra coisa completamente diferente. É o que tem acontecido acerca destes temas nos últimos 30 anos. Fala-se outra coisa qualquer. Metem-se toda uma série de elucubrações e referências que não são a essência. E o que é muito interessante neste livro é que o autor persegue, é como se estivesse a caçar um gamo. Persegue o tema, vai atrás até que finalmente consegue apanhá-lo e depois de o caçar, abre-nos o tema e mostra-nos o que é que lá está dentro. É extraordinário. Isso não é vulgar. Vulgarmente, as pessoas, os autores perdem-se, vão por outro caminho, não sabem o que estão a fazer e como não sabem, não querem mostrar que não sabem, as obras não são sobre o tema, são sobre eles próprios, vão, portanto, brilhar em coisas que não são aquelas que são a essência. Este livro vai sempre atrás da essência. Às vezes é difícil de ler, às vezes é uma linguagem complexa, porque isto é um tema complexo. Os temas centrais, os temas verdadeiramente definidores da nossa identidade coletiva, não são temas para conversar, lá está, numa mesa de café. Necessitam de uma reflexão própria, necessitam de um processo que demora tempo e que obriga a pensar. Este livro não é um comprimido que se toma e ficou-se a saber sobre este tema. Não é. Pelo contrário. Este livro é um instrumento de trabalho que obriga a trabalhar sobre ele, mas que tem lá tudo o que faz falta, efetivamente. Foi muito refrescante, de facto, lê-lo, porque comprova aquilo que andamos a dizer há muito tempo e que a Associação Saudade diz há muito tempo. Voltar atrás aos clássicos, voltar às boas referências. Esqueçam lá a filosofia de pacotilha, esqueçam os livros de bombas de gasolina, que encontram na bomba de gasolina, porque vão ter uma filosofia de bomba de gasolina. Se quiserem realmente entrar na profundidade, têm que ir bastante atrás. É o que o livro faz. E deixa-nos lá referências todas que precisamos para ir buscar. E nós próprios fazemos o trabalho. Agora, quem é que será o autor desta reflexão? Porque assinando desta forma, deixa-nos, de facto, com esta questão. E talvez o mais interessante para mim, nesta questão de quem será o autor, é a realização, a ideia de que há um autor. E de que há um autor que passou muito tempo sem escrever nada deste género, passou muito tempo a trabalhar, a estudar, a refletir, até chegar a esta obra. Isto é uma obra que aparece um bocadinho num descontínuo. Eu não me lembro de nada que a preparasse. Eu não faço ideia quem é o autor, não faço a menor ideia quem seja o autor. Contudo, o ambiente no qual este autor cresce, eu sei qual é o ambiente, chama-se Associação Saudade, que não apareceu do nada também, que também tem a sua história, tem o seu trabalho anterior. E isso, para mim, deixa-me muito descansado, muito tranquilo. Porque uma das funções, efetivamente, todos nós temos, e que estava ali explicada nesta passagem que eu li, é o de manter vivo o legado, de o transmitir aos próximos. E seja quem for o autor deste livro, teve quem tivesse mantido vivo o legado, teve quem o tivesse transmitido e teve o mérito de conseguir estar à altura do legado que lhe foi entregue. E isso deixa-me muito tranquilo, porque, como sabem, eu sei que muitas vezes acontece haver excelentes legados que são deitados ao lixo por aqueles que os herdam porque não estão à altura. Fiquei muito feliz de entender que é assim. Mas ninguém ficou tranquilo, ainda bem. Agora, é uma responsabilidade enorme para a associação. O que é que vem depois disto? O que é que vem depois disto? Eu sei que a associação está a fazer um trabalho, como é que eu ia dizer, silencioso, tranquilo, interno, designadamente na questão que tem a ver com o estudo da literatura portuguesa a partir do século XVII, que é fundamental para entendermos o que aconteceu à Ordem de Cristo, não é? E isso acho que vai surpreender muita gente quando finalmente se vier a frutificar e se vier a tornar em publicações que podem ter a mesma importância ou mais do que aquela que estamos agora a falar. Portanto, aquilo que vem a seguir é muito interessante. É, de facto, muito estimulante poder trabalhar num projeto como este.
Agora, vamos lá ver. A Associação Saudade é como o edifício, constrói-se a partir das fundações, não se constrói a partir da chaminé. Certo, mas vamos lá ver. Quando eu vejo esta obra, isto não é a Marquise do Cristiano Ronaldo. Nós, eu não esta quis obra... dizer, não quis falar de Marquise, mas... é, pronto. Mas não é. É quando olhamos para a obra e dizemos assim, espera lá. Então, mas eu não vi fazerem os fundamentos disto. É como quando a gente chega a um sítio e de repente tem lá um edifício lindíssimo. Mas como é que isto foi construído? Eu não sabia. Pois é. Os fundamentos, como aliás o próprio nome indica, são invisíveis. Claro. Não é? Porque é como as raízes de uma árvore. As raízes de uma árvore estão lá, mas são invisíveis. E, portanto, por isso é que as raízes, quando se tornam visíveis, como no caso de Tomar, e na tradição portuguesa, na iconografia portuguesa, da árvore seca, etc., quando as raízes se tornam visíveis, essas raízes têm um significado preciso. Mas era aí que eu ia. Ou seja, a árvore estava seca. O que eu quis dizer com os 30 anos é que ela está seca há 30 anos. Não quer dizer que não pulse. Está seca há muito mais. Seca há muito mais. Não quer dizer que não pulse, de facto, a seiva que a pode resgatar. Mas pulsa, lá está em fundamento. Pulsa de forma subterrânea, não é? Isto é uma indicação de que não morreu completamente. Sim. Essa árvore seca pode descer, sem dúvida. Exatamente. Agora, atenção, porque se formos à procura das referências, ou nas referências que o Luís citou, dos temas que são tratados neste livro, não vamos encontrá-las. Não, se o livro vai buscá-las mais longe. Não vamos encontrá-las, nem sequer no Agostinho da Silva. Não. Eu disse que há 30 anos que não sai nada de novo no pensamento português. Nem sequer no Agostinho da Silva. Mas a obra vai lá atrás. Nem sequer no Agostinho da Silva. Vai muito mais atrás, claro. Algumas das referências que estão presentes neste livro e que são as raízes deste livro e desta reflexão. Muito menos nos outros autores referidos. Claro. Okay? Nem no Pessoa. O Pessoa teve algumas intuições geniais, mas distraiu-se com muitas questões secundárias e não foi ao essencial. Não é? Bem, reparem, na mensagem do Pessoa não há uma única referência ao Eurique e à tradição do Eurique, que é a chave disto. Portanto, o Pessoa também andou ao lado, em muitos aspectos, embora tivesse tido intuições geniais, e ninguém pode negar que esteve, não é? E a mensagem seja um livro intuitivo e genial. Mas nem o Pessoa chegou lá. Todo este tema, todas estas raízes, vamos chamar assim, todas estas raízes, são raízes que ficaram escondidas, sobretudo a partir do século XIX, digamos que o responsável máximo por esta perda das referências e das raízes foi um homem muito acarinhado chamado Alexandre Herculano, que é considerado o pai da história moderna portuguesa. É o pai positivista da história, não é? Ou da história positivista, como queiram. E, portanto, esse indivíduo, que certamente seria bem intencionado, não estou a pôr em causa as suas intenções, mas criou digamos que uma evasão no sentido oposto àquele que as raízes caminhavam. E essa evasão deu naquilo que nós hoje conhecemos, não é? Deu no caráter que eu até já recentemente comparei aos fiambres, não é? Aqueles caráteres, e para não dizer presuntos, não é? Aqueles especialistas de coisa nenhuma, que, evidentemente, se o mundo fosse assim constituído, nós não seria possível ter uma visão global do mundo, e, portanto, o mundo é uma cascata, o mundo não é um fiambre fatiado. Não é? O mundo é uma cascata. E, portanto, enquanto cascata, todos os planos constituintes desse mundo, desse universo, estão em relação uns com os outros, íntimíssima relação uns com os outros. E, portanto, as fatias de fiambre não estão em relação umas com as outras já, não é? Separaram-se do corpo original, tornaram-se outra coisa distinta, são fatias, não são o fiambre já. Portanto, todas estas questões são questões muito importantes. Porquê? Porque
Se não pensarmos o mundo de uma forma consistente e em cascata, nós nunca teremos a possibilidade de entendê-lo. Teremos sempre, evidentemente, aproximações. Já é difícil entendê-lo, não sei, enquanto cascata, quanto mais enquanto fiambre, não é? Portanto, teremos sempre aproximações que nunca chegarão a elucidar-nos sobre coisa nenhuma. E nessa perspectiva, também a nossa relação da saudade, evidentemente, da nossa relação com o hermetismo e com todas essas filosofias congêneres, nos ajuda a pensar este assunto de uma maneira integrada, de uma maneira congruente, de uma maneira em cascata, em suma. E, portanto, é assim que estas coisas funcionam. Tem que haver congruência, não pode haver, num sentido, um discurso e no outro sentido, outro discurso. E, portanto, nós não estamos interessados em ir a todas, mas vamos àquelas que efetivamente estão associadas às nossas raízes. E as raízes são raízes individuais e são raízes coletivas. Temos que perceber que há sempre essa dupla vertente em cada um de nós. Há raízes individuais que muitas vezes não são explicáveis, pelo menos conscientemente explicáveis pelas raízes coletivas, e há raízes coletivas que, quer queiramos, quer não, nos ajudam a perceber aquilo que somos. O processo é exatamente este. Nós podemos, de dentro para fora, não compreender, mas de fora para dentro, se quisermos compreender, temos mesmo que fazer esse percurso, não é? De fora para dentro e de nos integrarmos num contexto mais vasto. Porque efetivamente há raízes internas e individuais que não são muitas vezes tão facilmente discerníveis quanto as raízes coletivas. E isso pronto, é um assunto que nós muitas vezes descuramos, pensamos que somos o eu, não é? Um eu, e esse eu é a chave do universo. Ora, o eu não é a chave do universo. O eu é um grão de areia no universo, e o universo é composto de uma congruência entre grãos de areia infinitos. E, portanto, é nessa perspectiva que todo este assunto se pode e deve colocar. Agora, evidentemente que a congruência coletiva portuguesa, não é? Portuguesa, aquilo que nós chamamos na saudade a portuguesia, só faz sentido, evidentemente, nesta perspectiva que eu expus. De outra maneira não faz sentido. E faz mais sentido ainda porque nós usamos uma língua, falamos o português. Se não falássemos português, não chegaríamos lá. Por isso é que a palavra portuguesia, nós não dizemos lusofonia, lusófonos dos papagaios também podem ser. Basta aprender algumas palavras em português. Também são lusófonos, não é? Estamos a falar da lusofonia, portanto, nesta perspectiva, é uma coisa completamente necessária, não vale a pena falarmos disso, porque qualquer animal que consiga reproduzir sons também fala português, ou emite sons semelhantes aos da língua portuguesa. Agora, o problema aqui não está na fala, o problema está no pensamento que antecede a fala. Isso é que é importante. E, portanto, o facto de a língua estar intimamente relacionada com o pensamento, e o pensamento com a língua, faz da língua portuguesa, efetivamente, algo diferente, não só em termos da sua complexidade, porque a complexidade da língua portuguesa é evidente para toda a gente que minimamente tenha estudado a língua portuguesa. Quando os ingleses têm 7 sons básicos, nós temos 43, ou mais. Quando os tempos verbais do inglês, por exemplo, são 8, à volta disso, não é? Nós temos 20 e tal. Desculpem, mas há qualquer coisa aqui que não bate certo, não é? Eu costumo dizer aos meus alunos que se vocês estudassem o design usando palavras portuguesas, inclusive em vez da palavra design em inglês, usassem a palavra desígnio, que é a palavra portuguesa para o assunto, compreenderiam muito melhor o design. Portanto, a língua portuguesa é uma chave,
é crucial. Sem ela, nós seríamos ingleses, franceses, espanhóis, o que é que fôssemos, a pensar o mundo. Nós, felizmente, temos a língua portuguesa que nos ajuda a pensar o mundo de acordo com ela, e o mundo torna-se muito mais amplo, muito mais vasto, muito mais abrangente, exatamente por via da língua portuguesa. Portanto, é também outro aspecto muito importante que temos que ter em consideração neste processo filosófico também, porque a língua gera essa capacidade anormal, vamos dizer assim, de pensar e de filosofar, alargando o pensamento a outros domínios, de filosofar e de nos aproximarmos daquilo que a própria filosofia, que é o cerne da filosofia, que é o amor pela sabedoria, o amor pela sageza, o amor pelo saber. E o saber aqui, evidentemente, tem várias acessões possíveis, mas nós entendemos qual é aquela acessão que nos preocupa. Mas pronto, não, eu penso que talvez fosse engraçado alguém colocar alguma questão, não, presumo que ninguém ainda conhecerá o livro, não é? Além da citação que o Luís leu, talvez seja oportuno, no futuro, fazermos uma reflexão já mais viva sobre o livro, quando mais pessoas tiverem acesso ao conteúdo e puderem refletir sobre ele e, inclusive, ter dúvidas sobre afirmações feitas ou algumas parcelas do livro em causa. Mas talvez seja boa ideia, não sei, mas eu posso, porventura, dar aqui só para ter uma ideia, já agora, o Luís não fez isso, mas talvez não seja má ideia ler um pouco do índice. Luís, posso fazer isso, com certeza, não é? Então, eu vou ler Vamos nessa. Eu vou ler eu não quis facilitar o trabalho a ninguém, que eu bem li. Vou ler o índice, porque o índice já dá para perceber qual é o sentido do livro. Portanto, o título exato do livro nem é Lusitânia Destinada. O título exato do livro é Lusitânia Destinada a vos servir. Isto muda um pouco a coisa, não é? Ou acrescenta algo à coisa original. E depois começa, eu não vou dizer sequer o número dos capítulos, vou só ler os títulos dos capítulos e subcapítulos. O ato fundador da nação portuguesa. As questões históricas. A sobrevivência do facto histórico-cultural. Perspectiva do estado atual da nação face ao ato da fundação. Estrutura da fundação. A operação divina. A atualidade do mito fundador. Porquê esta terra, estas gentes e este nome Portugal? A primitiva gestação. A pré-história. Desacralização da natureza. A subsistência da sacralidade. O estado da arte de marear rumo ao sonho do futuro. Os tempos. O acordar, início da terceira parte da missão. Falta cumprir-se Portugal. O que é cumprir-se uma nação? A sobrevivência de Portugal. O que falta a Portugal para se cumprir? O tempo de cegar ou colher. Bandarra. Padre António Vieira. Fernando Pessoa. Os tempos depois dos avisos. O sinal enviado. Fátima e Pessoa. Fátima e a Igreja Romana. Fátima e Portugal. Como se concretizará a manutenção do dogma da fé? Como se cumprirá no futuro o desígnio? Cumprir a missão na transformação, morte e renascimento. O Império. Portanto, isto é o índice dos capítulos, o título dos capítulos do livro. Portanto, por aqui já vem uma ideia, não é, do que está em causa. Evidentemente está em causa Eurique, não pode deixar de ser, não podia deixar de ser. Está em causa Eurique, que é a chave com a qual nós abrimos os mistérios da saudade. Sem Eurique não conseguimos abrir mistérios nenhuns, não temos chave. E depois todas as componentes associáveis ou relacionáveis ou determinadas por esta mesma chave, que
que é efetivamente uma chave universal no que diz respeito a Portugal, porque abre todos os mistérios. Não há nenhum outro evento histórico ou mítico, como queiramos, tanto faz, no nosso contexto cultural, tão abrangente, tão universal quanto Ourique. Sem Ourique, nós não percebemos patavina, nem da nossa história enquanto nação, nem na nossa história enquanto indivíduos nascidos nesta nação. Portanto, é aqui que se centra todo este problema e em que se centra todo este livro. É evidente também que, como disse o Luís, este livro é uma espécie de contraponto a outro livro. Eu não consideraria que seria exatamente um contraponto, mas pronto, é de certa maneira uma resposta indireta, uma indireta a outro livro. E o outro livro é a Lusitânia Transformada, do Fernão Alves do Oriente, que também é um pseudónimo. Eu continuo a dizer que é um pseudónimo, porque, francamente, também aqui há um paralelismo, embora eu possa considerar que os pseudónimos têm um efeito mágico e têm uma função mágica, mas pronto, mas é um pseudónimo. Eu não diria que era um heterónimo, não é? Como, por exemplo, no caso do Pessoa, mas sim um pseudónimo. Heterónimos são outra coisa, completamente distinto. Mas este livro faz contraponto, portanto, a um livro de Fernão Alves do Oriente. O autor, alegado autor deste livro, intitula-se Félix Álvares do Ocidente. Portanto, é um contraponto evidente. Qual é o teor básico do outro livro? É aquilo que habitualmente nós conhecemos pela expressão o desconcerto do mundo. O tema central é o desconcerto do mundo, ou seja, o mundo está completamente às avessas, pernas para o ar. Este livro, em resposta a esse outro, que trata do desconcerto, tenta consertar o mundo, ou seja, tenta pôr o mundo na forma em que ele pode voltar a andar por si próprio, ou pelo menos com o auxílio de alguém que já está com os pés no chão outra vez. Bem, e portanto, esse livro do Fernão Alves do Oriente é um livro que surge na sequência da reforma da Ordem de Cristo em 1529 por Frei António de Lisboa, surge na sequência de todos esses episódios dramáticos e surge inclusive em consequência da Batalha de Alcácer Quibir e de todos os dramas derivados da Batalha de Alcácer Quibir, que também é preciso voltar a analisar para entender efetivamente o que aquilo foi, porque aquilo não foi uma loucura de Dom Sebastião, e se tiver sido uma loucura de Dom Sebastião, foi uma loucura inspirada na Bíblia. Temos que também analisar a Bíblia de outra maneira, ou pelo menos alguma parte dela, e, portanto, esse livro do Fernão Alves do Oriente é um livro que põe em causa todo o processo da expansão portuguesa. Porquê? Não porque a expansão, na sua origem... Bem, primeiro não havia expansão, era a primeira questão, não é? Porque a expansão, na sua origem, nem era isso, tornou-se uma coisa que não era originalmente isso, e, portanto, surgiram problemas porque se alterou o rumo de um processo, de um projeto que, ao ser alterado, perverteu os princípios que presidiam ao processo. Aquilo que se chama habitualmente, inclusive na linguagem dos cronistas da época, os fumos do Oriente, que perverteram Portugal. E, portanto, o que são os fumos do Oriente? São os dinheirinhos, não é? Da pimenta, da especiaria, todos esses interesses que deixaram para trás aquilo que eram os pressupostos, vamos chamar assim para ser mais fácil, espirituais do projeto,
e ganharam preponderância sobre os pressupostos espirituais do projeto. E, portanto, o autor, Fernão Alves do Oriente, afirma quase perentoriamente que o que vale não são os fumos, nem é o Oriente, é o regresso ao Ocidente, a concentração no Ocidente e a tentativa de, a partir do Ocidente, reconstruir tudo quanto é o projeto. Isto é uma sinopse muito sinótica da Lusitana Transformada do Fernão Alves do Oriente. Mas, em suma, é isto que está em causa. E, portanto, este livro, 500 anos depois, 400 e muitos depois, faz, de certa maneira, o contraponto. Refazendo o percurso, no sentido de criar novamente uma estrada, um caminho para recuperar o projeto. É aqui que está o interesse e a importância deste livro. Quanto a mim. Mas pronto, eu já fiz mais uma despesazita, não sei se mais alguém quer fazer alguma. Eu posso fazer uma intervenção, professor? Sim, vá. Eu devo ser dos poucos que já tive a oportunidade de ler e reler, portanto, o livro, e pegando quer naquilo que o professor acabou de referir e também, portanto, naquilo que o Luís de Matos também teve a oportunidade de dizer, eu ia só ler aqui uma pequena frase, portanto, que está no final, portanto, no último capítulo do livro, que penso que é bastante ilustrativa daquilo que ambos disseram. Diz no final que é a hora da imaginação, não da fantasia, trabalhar para trazer para a luz a imagem da nação que a portuguesia já é. E esta frase eu escolhia para, portanto, trazê-la aqui, porque, de alguma maneira, ao longo do livro, o que é uma das mensagens que eu considerei que é mais visível e que o autor eventualmente terá querido passar com mais veemência, é exatamente esta. Que é a hora da nossa imaginação, não de uma fantasia qualquer sem fundamento. Os fundamentos estão todos aqui atrás, portanto, porque isto é a última página do livro. Os fundamentos para esta imaginação trabalhar e para trazer à luz a imagem da nação de que a portuguesia já é, estão todos aqui efetivamente atrás. E, portanto, esta distinção, por um lado, entre a imaginação e a fantasia. E, por outro lado, entre aquilo que é o pensamento organizado a que todos, portanto, que nós todos fazemos recurso. E, por outro lado, essa outra dimensão que ajuda esse pensamento a ir mais além, que é a intuição, que também está presente nesta obra. E desconhecendo-se o autor, de qualquer forma, penso que a dimensão da intuição que o professor e o Luís de Matos, em muitas das vossas intervenções, têm de alguma maneira salientado como um dos aspectos fundamentais para, portanto, este tipo de trabalho, penso que também está presente ao longo deste livro todo. E talvez por aí também haja aqui alguma ideia, ou que se possa tirar daqui alguma ideia relativa ao facto do autor,
portanto, ter escolhido, portanto, o pseudónimo. Parece que, efetivamente, há aqui momentos em que, na realidade, este trabalho da intuição esclarecida, já fundamentada, de alguma maneira está aqui presente. Eu só queria deixar, portanto, estas notas para os futuros leitores, porque penso que serão importantes, pelo menos destas primeiras leituras que fiz do livro. Não sei se alguém mais, portanto, já teve a oportunidade de receber. Sei que há alguns livros, como o Elemento da Saudade, já tive a oportunidade de enviar, portanto, alguns livros a pessoas que fizeram, portanto, a encomenda, se já chegaram eventualmente aos próprios, e que possam, portanto, também dar alguma chega relativamente à obra. Espera-se que não cheguem depois de concretizado o Quinto Império. Exatamente, porque os Correios neste momento andam bastante atrasados. Professor Gandra, gostava só de lhe pedir que elaborasse acho interessante este ponto que o livro também nos faz refletir da referência entre Oriente e Ocidente. Nós normalmente associamos o Oriente às origens, à busca por mestres antigos, por ordens antigas, por ordens superiores, mas parece depois que, além do regresso da viagem se fazer sempre pelo Ocidente, não é? Parece que os bem-aventurados as ilhas bem-aventuradas estão sempre ao Ocidente, a novidade parece estar sempre ao Ocidente. Gostava de ouvi-lo falar um pouco sobre esta. Sei que também já nos falou várias vezes de uma espécie de biorritmo na história em que a evolução histórica parece avançar na direção do Ocidente, e estando nós, cabeça da Europa ao Ocidente, gostava de ouvir falar sobre esta temática do Ocidente. Bem, as Ilhas Bem-Aventuradas e a Ilha dos Amores. E a Ilha dos Amores, foi. Também está ao Ocidente, não é? A Ilha dos Amores, evidentemente, há muitas teses sobre a localização da Ilha dos Amores, mas não há dúvida que a Ilha dos Amores estava situada a algures num território mais ou menos indefinido, porque é uma ilha flutuante e, portanto, muda de sítio. Uma ilha que estava situada próximo, a seguir à Madeira, ainda por cima, não é? Portanto, uns dias depois de saírem da Ilha dos Amores, os navegadores, de acordo com o texto dos Lusíadas, chegam a Lisboa. Portanto, estavam próximos de Lisboa já. Bem, mas efetivamente a questão do Oriente e do Ocidente tem havido bastantes discussões a esse respeito, sobretudo por causa das doutrinas gnonianas e outras congêneres, não é, que davam primazia ao Oriente sobre o Ocidente, e cuja veracidade é indiscutível. O Oriente ocupou num determinado período de um determinado ciclo da nossa história, vamos chamar assim, adâmica. O Oriente ocupou efetivamente um papel muito importante, mas essas mudanças de polo ou de centro ou de eixo são cíclicas também. E, portanto, o Ocidente já foi várias vezes, os egípcios falavam de 5 vezes, o Ocidente já foi o Oriente e o Oriente já foi 5 vezes o Ocidente. Portanto, isto tem a ver, evidentemente, com entre aspas, o movimento do Sol. Quer dizer que não foi o movimento do Sol, é o movimento da Terra. A Terra mudou. O eixo, portanto, a direção da rotação alterou-se, segundo os egípcios, pelo menos 5 vezes. Provavelmente até mais. Era o registro que eles tinham, 5 vezes. E, portanto, esta coisa do Oriente e Ocidente é sempre um assunto muito complicado se nós nos circunscrevermos à objetividade das coisas tal como elas hoje são. Porque antes desta objetividade houve outras objetividades que
geralmente desconhecemos, não são tidas em consideração. Mas, se por exemplo, recuarmos há cerca de 12.000 anos atrás, verificaremos que o Ocidente era, efetivamente, o eixo da civilização na altura. Havendo polos e havendo outros polos dispersos pelo mundo, mas o Ocidente era o eixo da civilização. E, por esse mesmo motivo, é por isso que as tradições egípcias e outras colocam as Ilhas Bem-aventuradas e o paraíso no Ocidente. Não o colocam, como mais tarde vai acontecer durante a Idade Média, por exemplo, no Oriente. Portanto, todos estes assuntos são assuntos que flutuantes também, em função de ciclos que são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que nós, enquanto seres humanos minúsculos, não temos a mínima noção da sua existência e concatenação. Portanto, temos que ser, mais uma vez, humildes nisto e tentar perceber, antes de começarmos a emitir opiniões que são completamente irrelevantes relativamente a estes assuntos, tentar perceber, tentar estudar o assunto e tentar perceber porque é que isto será assim. Não é? Nós, neste momento, podemos dizer que, face aos dados tradicionais, estamos na transição de vários ciclos, em transição concomitante de vários ciclos, de grandes ciclos cósmicos, e, portanto, sempre que essa concomitância existe, é aquilo que na astrologia se chamam as doriferias. Não é? As doriferias é um nome técnico para os fenómenos de alinhamento dos planetas, por exemplo, é assim chamado, não é? Mais vulgarmente. Sempre que há uma doriferia e uma certa doriferia num certo local do zodíaco, há alterações radicais, não só na Terra, como noutros corpos celestes, que estão todos concatenados entre si. E, portanto, sempre que isso acontece, há uma alteração também do Oriente entre Ocidente e Oriente. Portanto, essas questões não são questões que sejam derivadas, como muitas vezes hoje se diz, não é? Fala-se muito hoje de alterações climáticas. As alterações climáticas são, por sua vez, evidentemente podem ser ajudadas por nós, não é? Mas, de uma forma geral, são sempre originadas por estes ritmos, estes ciclos vitais do próprio planeta e do próprio sistema, que ciclicamente sofrem mutações. E, portanto, nós, seres humanos, somos minúsculos nisto. Ajudamos, mas minusculamente. Não é? Não somos nós os principais fautores do processo, como se diz habitualmente. Portanto, estamos a falar agora, para simplificar, de alterações climáticas. Alterações climáticas estão em curso? Estão. Somos nós os responsáveis? Minusculamente somos. Os principais responsáveis são é o próprio sistema, é a própria estrutura do universo que ciclicamente assim procede. E, portanto, reparem, houve vários fenómenos congêneres, o último dos quais conhecido e até já estudado, aconteceu no século XVII. Onde é que estavam os combustíveis fósseis nessa altura? Expliquem. Havia combustíveis fósseis? Não. Então, quem é que provocou a alteração climática que aconteceu, uma mini-idade do gelo que aconteceu no século XVII e que começou por um aquecimento global? Portanto, é preciso conhecer a história. Não vale a pena estarmos aqui, lá está, como dizia o Luís, nestas divagações etílicas, porque efetivamente não passam de divagações etílicas. Portanto, temos que ir muito mais fundo, muito mais longe, muito mais precisos, muito mais, eu não digo científicos, porque a ciência não admite muitas destas coisas, mas pelo menos muito mais tradicionalistas, no sentido em que temos que conhecer aquilo que a tradição nos indica como a fórmula, a organização, os processos, etc., porque conhecendo isso e sabendo como é que isso funciona, também sabemos prever o que vai acontecer no futuro, seja ele mais longínquo ou mais próximo de nós. E, portanto, se não fizermos nenhuma dessas aproximações e não tivermos a mínima noção disso, que isso já pode ter acontecido e que se insere num processo natural, é evidente, vamos tentar arranjar bodes expiatórios, e os bodes expiatórios sabemos quem são.
não é? Habitualmente, pelo menos nos nossos dias, estamos a descobrir quem são. É claro que já está à vista que está aí à porta uma mini idade do gelo, e portanto o aquecimento global precede sempre uma mini idade do gelo nestes ciclos, e portanto mas o gelo está a derreter no Ártico. Está, porque o polo já não está lá, o polo mudou de sítio. Isto também é um processo que acontece normalmente associado a estes fenómenos. O polo mudou de sítio, daqui a uns séculos o novo polo traz gelo como tinha o Ártico. Leva séculos a criar-se uma calote como a anterior. Mas, entretanto, a agitação de tudo o resto acontece. Portanto, todos estes fenómenos são fenómenos que estão associados a fenómenos cósmicos, são reflexos de fenómenos cósmicos, que depois têm repercussão na própria visão que a humanidade tem dos seus contextos próprios e da sua história. Portanto, Ocidente e Oriente são valores muito relativos, depende da direção da rotação da Terra. É um assunto que um dia poderá ser abordado mais longamente, mas que é complicado de perceber, assim, à primeira, porque nós temos uma visão muito concreta da Terra, de como a Terra funciona, etc. E se calhar essa constatação que tem sido feita não coincidirá completamente com aquilo que acontece a médio e a longo prazo. E o longo prazo aqui são 12.500 anos, que é metade de um ciclo precessional completo, que são 25.000 anos. Fala-se da pressão dos equinócios, não é? Que duram cerca de 2.000 anos cada ciclo. Então, multipliquem por 12. 2.000 e tal anos. Não há números certos, mas o total serão 25.000 anos. Portanto, 12.500 anos é metade disso. A última grande alteração foi nessa altura. Normalmente, quando isto acontece a meio do ciclo, acontece, digamos, em frações do ciclo, e todas essas questões são e em termos históricos, por exemplo, há um ciclo cósmico de 502 anos, 512 anos, que é metade de um outro ciclo de 1.024 anos, que corresponde também a uma fração de outro ciclo maior, por aí fora. Bem, de 512 em 512 anos, a história de um círculo cultural, vamos falar assim, a história de Portugal, de 512 em 512 anos, muda no sentido oposto. Digamos, sofre uma cambalhota, não é? Há 512 anos atrás, mais ou menos, não é? No princípio de 1500, nós estávamos a descobrir o mundo. O que é que aconteceu 512 anos depois? Ou a partir de 512 anos, aproximadamente, claro que isto não é ali no dia 1 de janeiro, não é? No ano de 513, mas o que aconteceu? Passámos a ser descobertos pelo mundo. Portanto, uma visão destas muda tudo. E isto acontece a muitos níveis e com muitos ciclos intercruzados. Portanto, se nós tivermos isso em vista, percebemos muitas coisas e podemos, inclusive, prever com alguma distância o que pode acontecer. Claro que é uma previsão sempre conjetural, mas não deixa de ser interessante. Podemos ter podemos fazer um exercício desse género, que pode dar certo exatamente de acordo com a nossa previsão, ou pode não dar certo de acordo com a nossa previsão. Não é? E, portanto, as histórias nacionais, todas elas, independentemente da noção que os nacionais, os cidadãos nacionais têm sobre a sua história, ou não têm, não é? Porque a noção de cada um, a visão de cada um, a opinião de cada um é completamente irrelevante. Lembrem-se disto. A nossa opinião é completamente irrelevante.
nestes assuntos. Nós somos ínfimas partículas do universo que não temos, evidentemente, nós também exercemos influência sobre a Lua, tal como a Lua exerce influência sobre nós, de acordo com a teoria da gravitação universal, que é perfeitamente válida pelos vistos. Ninguém a pôs em causa ainda hoje. Até hoje. Até os físicos quânticos admitem que a teoria da gravitação universal é válida. Portanto, se nós exercemos influência sobre a Lua, então por que é que não vemos a Lua modificar a sua órbita? Porque, evidentemente, a nossa influência sobre a Lua, individual sobre a Lua, é irrelevante. Agora, a Lua exerce uma influência sobre nós que não é irrelevante. Tem a ver com, como diz a lei da gravitação universal, com a massa, com a velocidade e com todos os fenómenos associados. Portanto, todas essas questões tidas em consideração levam-nos a ter que pensar o assunto de outra maneira. Portanto, nesta perspectiva, temos que olhar para aquilo que é a história nacional, por exemplo, de outra maneira, completamente diferente. Tal como seria útil que os ingleses fizessem a mesma coisa. Os ingleses, neste caso, eu estou a falar dos anglo-saxões, assumidamente assim, não é? Portanto, a Commonwealth incluída, não é? Portanto, todas as nações que aderiram ou que, de alguma forma, estiveram dependentes da Grã-Bretanha, tal como no nosso caso, as nações que estiveram dependentes de nós, as nações e reinos que estiveram dependentes de nós, também são a expressão daquilo que é o nosso ritmo particular. A mesma coisa para os franceses, a mesma coisa para os espanhóis, etc, etc. E, portanto, temos que ter essa noção. Reparem, esta história contada assim, ou esta história analisada assim, é muito complicada. É mais fácil a gente fazer reflexões quinquenais, 5 em 5 anos, que não correspondem a coisa nenhuma, não é? São completamente irrelevantes, porque não colam com nenhum ciclo cósmico. O que convém fazer são análises que colem, que concordem com ciclos cósmicos, porque aí nós temos outras visões do processo. E aí já não são as nossas opiniões que contam. É o ciclo cósmico que está lá a determinar isso. Portanto, no nosso caso português, nós temos, todas as nações têm, todos os ciclos culturais. Eu chamo ciclo cultural exatamente os ingleses e os Estados Unidos, tudo quanto sejam nações ou Estados derivados da Grã-Bretanha, porque a Commonwealth, os Estados da Commonwealth não são Estados, são nações, não é? Ainda porque pertencem à Commonwealth, não são efetivamente até tem uma rainha. O rei da Inglaterra é a entidade máxima na sua. Portanto, são diferentes. A Commonwealth não entra em muitas coisas, porque estamos perante expressões ainda da Grã-Bretanha. Não são colónias, não são colónias no verdadeiro sentido do termo, mas são quase colónias ainda. Pelo menos do ponto de vista político, serão colónias, embora não sendo do ponto de vista nacional. Bem, e portanto, nesta perspectiva, os círculos culturais, cada círculo cultural tem um ritmo próprio e cola ou concorda com um determinado ciclo cósmico. Embora haja ciclos cósmicos comuns a todos, não é? Mas cada um tem o seu em termos de círculo nacional, ciclo cultural nacional. E, portanto, enquanto o nosso, como devem saber, está, digamos, construído sobre o número 17 e os múltiplos 17, há outros, por exemplo, o inglês, está construído sobre o número 11 e os múltiplos de 11, etc, etc, etc. Portanto, nesta perspectiva, cada ciclo cultural tem, digamos, é assimétrico relativamente a outros. E, portanto, tem que se estudar cada um independentemente dos outros. Não, por exemplo, meter toda a gente na UE e fazer de conta que é a mesma coisa, é evidente que não dá resultado, não vai funcionar. Porque cada ciclo cultural, independentemente depois do ciclo da UE, não é? Funciona a mesma, independentemente do ciclo da UE. Portanto, todas estas matérias são matérias que temos de ter em consideração se quisermos ir às raízes, às origens.
Se não formos assim por esta via, não vamos às origens nunca. Ficaremos Já agora, sempre os na Estados espuma. Unidos funcionam porque o número deles é o 13 e 13 eram as colónias iniciais. E, efetivamente, no momento fundacional, não é uma federação como outra coisa qualquer, como a Europa tenta ser, não é? Claro, por isso é que depois funciona. Claro. Bem, mas pronto, mas essas questões são questões que estão associadas exatamente a estas realidades e têm que ser tidas em consideração sempre. Não podemos aliená-las. Evidentemente, quem diz, mas isso são superstições, isso são... ok. Se calhar é melhor perguntar às pessoas que disserem isso, se elas sabem o que é que significa a palavra superstição. Pode ser que se admirem. A palavra superstição significa estar acima de. Acima de. Estão a ver o que isso significa? Ser a causa de. Nós não temos essa noção da palavra superstição, mas é o que a palavra superstição significa. Super est. Ser acima de. Portanto, talvez seja bom começar a perguntar às pessoas, pelo menos confunde-as um pouco. Deixas a pensar durante uns meses até voltarem à carga. Bem, mas é assim. Não sei, António, não sei se isto foi uma resposta adequada, mas... É para irmos falando, mais uma provocação. No plano escatológico, a nossa intervenção, nós não alteramos nada no plano escatológico. Aquilo que é... Não estou a perceber o que está a dizer, António, desculpe. Estou a falar do plano escatológico, no plano da profecia, as coisas são como são. Elas estão no plano do ser, no plano da eternidade. Nós estamos no plano do estar. A nossa ação individual, até que ponto é que o que é que nós podemos melhorar na nossa ação individual, ou até que ponto é que a nossa ação individual é relevante umas vezes, ou outras vezes pode ser errada, ou até apressar a profecia, como acontece, como está acontecido se calhar com a Alcácer de Quibir e com Dom Sebastião, se calhar. É que às vezes temos gênio individual a aparecer na história. Quando olhamos para o infante Dom Henrique, parece que é o homem certo, com a ação individual certa, no momento certo. E o que é que nós podemos melhorar na nossa ação individual para estarmos alinhados com o plano escatológico, digamos assim? Estava a pensar um bocado no índice que leu do livro e eu julgo que o nosso crescimento individual de cada um de nós passa muito por isso. Até que ponto é que nós estamos alinhados, ou podemos fazer alguma coisa, ou que a nossa ação é pelo menos útil. Eu não bem, o utilitarismo aqui, vamos fugir disso, mas é pelo menos consciente e alinhada com algo que no plano escatológico já é. Mas o livro exatamente chama a atenção para essa necessidade. Aliás, o Virgílio já citou a passagem onde isso também está esclarecido, não é? Temos que, sobretudo, educar a intuição para podermos aceder à consciência escatológica individual, vamos chamar assim também para simplificar e para coincidir com os seus termos, de maneira que isso se torne, que isso se derrame sobre nós, de certa maneira, se derrame sobre nós enquanto seres humanos físicos, não é? De maneira que nos possa não só molhar, encharcar, inundar e tornar-nos evidentemente atentos a essa realidade. É isso que temos que fazer, mais do que qualquer outra coisa. E isto não tem nada a ver com moralidades, embora haja, evidentemente, uma faceta ética nisto, e muito importante, mas não tem a ver com moralidades nem com religiões. Tem a ver com um processo interior, individual, que tem que ser gerido pelo próprio, evidentemente podendo retirar lições do que se passa à sua volta, ou de algumas situações que se passam à sua volta, mas cada caso é um caso. Cada um de nós é um caso distinto. Não há soluções para todos. Aliás, se bem entendermos a história, percebemos que as soluções supostamente globais deram no que deram. Porque nós não respondemos todos às mesmas condições. Nós todos somos uma condição diferente. Todos nós somos um estado diferente. E temos necessidade de
soluções, de respostas, de opções, de ações distintas dos outros. Às vezes encontramos almas gêmeas, não é? Que eu chamo assim para simplificar. Não, considero que não há almas gêmeas, não existem almas gêmeas. Pronto, mas seja como for, isso é uma expressão New Age que é muito usada hoje, mas não existem almas gêmeas. Existem outras coisas que, não sendo gêmeas, podem ser afins, mas não são gêmeas. Mas, portanto, esta questão que colocou é completamente pertinente, muito pertinente. Agora, isso depende de cada um de nós, não depende de um conjunto de pessoas, ou de uma associação, ou de uma religião, ou de uma igreja, o que seja. Se fosse assim, já todos os católicos estavam salvos e no paraíso, todos os muçulmanos estavam salvos e no paraíso, todos os judeus já estavam também no seu paradeixa, não é? E, portanto, isso não é a prova de como as religiões de massas, é isso, não é? As religiões de massas não servem as massas. Ainda muito menos os indivíduos. Miguel, peço desculpa, professor, não sei se acabou. O Miguel Gouveia está a pedir a palavra. Muito bem, Miguel, vá. Exato. Estão a ouvir? Então, sim, senhor. Ok. É sobre os números esotéricos do país. Portanto, em Portugal, o 7 estou agora por si, a Inglaterra é o 11. Há com uma curiosidade, alguém já. Qual é que é o número da França? Qual é o número? Sabe? Não estou a perceber. O número da França. O número da França. Da França. Está a querer saber demais. Tenho que perguntar aos franceses. Os franceses é que têm que lhe dizer, têm que saber qual é. Se não souberem, significa que estão perdidos. A França é quem vive, não chegam lá. Pronto, não interessa entrarmos em detalhes, porque isso depois vai causar muitas fricções e muitos danos colaterais. Mas todas as nações europeias, sobretudo, porque é neste ciclo adâmico, a Europa é o centro, não há dúvida, e não podemos ficar com inibições de dizer isso só porque não é politicamente correto. A Europa é efetivamente o centro deste ciclo adâmico, é o eixo deste ciclo adâmico, que são os 12.500 anos aproximadamente. Mas todas as nações têm um biorritmo, vamos chamar assim. Esse biorritmo está normalmente expresso num mito de origem, num mito fundador. Portanto, o nosso é Auric e todos os outros têm o seu. Portanto, é um exercício interessante, porventura, quem quiser fazê-lo, de ir à procura de quais são os mitos fundadores das outras nações europeias e à procura dos biorritmos delas, porque elas estão exatamente nesses mitos fundadores, regra geral. É um exercício interessante. Quer também dizer ao Miguel que existe um autor francês antigo, eu depois posso dizer-lhe qual é, se quiser, e qual é o livro, porque o livro está... Não sei se está à venda ainda. Bem, eu posso dizer qual é o autor já. É um homem chamado Gaston Jorgel, que fez este estudo para a França e para a Alemanha, por exemplo. A Alemanha, como você sabe, é uma manta de retalhos, não é? Porque a Alemanha não é tal como a Itália, não é? Não é um Estado uno, foi um Estado unificado. Tornou-se um Estado unificado no século XIX. E a Itália é a mesma coisa. Mas, portanto, o Gaston Jorgel parece ter percebido como é que isso se resolvia e fez um estudo que publicou em 2 livros, que são 2 livros muito importantes. Um deles foi reeditado modernamente, talvez há uns 20 anos atrás, o outro penso que nunca foi reeditado. Mas depois, se você quiser, eu envio-lhe as referências bibliográficas, porque o que foi reeditado talvez seja fácil de encontrar ainda hoje em livrarias em França. Mas o autor eu escrevo, se quiser o nome do autor, eu posso escrever-lhe já. Gaston Jorgel.
É Sim, assim. sim, compreendo. Eu já trago essa questão há 4 anos e já lhe podia ter colocado. Anda deste curso sozinho, como agora. Mas não consigo, nunca mais lá chego. Mas veja o Gastão Jorgel. Não sei lá sozinho, nunca mais lá chego. Vou tentando hoje. Veja o Gastão Jorgel. É o autor. Obrigado pela vida. Nada. Tá. Pronto, não sei se mais alguém tem alguma questão que queira colocar. Se não tiver, não sei se vale a pena continuarmos a conversar ou se nos encontramos noutra ocasião. Eu aproveito para este momento de silêncio para, portanto, informar todos que o livro está disponível, a Lusitânia Destinada, está disponível para encomenda no site da Associação Saudade, onde podem, portanto, fazer os vossos pedidos e, portanto, com todos os elementos necessários para chegar a nós e depois podermos enviar pelo correio a cada um dos que pretendem obter o livro. Qualquer dúvida também podem contactar para o e-mail que lá, portanto, se encontra, da Associação Saudade, e também nós responderemos, portanto, a cada um de vós relativamente às dúvidas que tiverem sobre o adquirir do livro, o envio, o que entenderem. Exceto perguntarem quem é o autor. Exceto perguntarem quem é o autor, que não sabemos. Essa questão a gente essa questão não respondemos. Não sei se há mais alguém que queira fazer alguma intervenção, alguma pergunta. Não sei o que. Luís, não quer dizer mais nada, não sei se. Eu acho que pode sempre perguntar quem é o autor, não se pode ter a resposta. Poder perguntar pode. Eu não disse, claro. eu não disse que não podiam perguntar, eu disse é que nós não respondíamos. Com certeza, como é que podemos responder uma coisa que não sabemos? Exatamente. Claro. Portanto, podemos sempre fazer conjecturas, mas não mais do que isso. Muito bem. Não sei. Então, vamos despedir-nos. Até uma próxima oportunidade. Eu, em nome da Saudade, agradeço ao Luís também a sua disponibilidade para a apresentação do livro e agradeço a todos os presentes também o facto de terem estado connosco. Muito obrigado e apareçam sempre. Sejam bem-vindos. Até breve. Muito obrigado. Até uma próxima. Muito obrigado a todos. Obrigado, Luís.